Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar como medir a potência solar térmica em uma determinada área. Para isso, eu irei utilizar um aparato experimental composto por um pote de vidro de conserva de palmito e uma folha de papel alumínio pintado de preto fosco, que será nosso absorvedor, que depois será inserido dentro do pote para quando ele aquecer, a superfície vai aquecer e aquecer a água dentro dele. E a gente vai medir o calor e, consequentemente, a potência por meio da variação da temperatura da água. Então é dessa maneira que fica o experimento, só que na hora ele vai estar cheio de água e de preferência o mais cheio possível para ter menos espaço vazio dentro, para evitar qualquer tipo de evaporação e condensação, porque isso representaria a perda de calor. E o interessante é que na hora dos cálculos você tem que tomar não o tamanho da área da superfície que você colocou aqui dentro, mas sim a área da sua projeção, né? Porque quando você curva o papel, ele diminui a área superficial projetada. Então é importante você lembrar disso nos cálculos. E aqui está o roteiro do experimento, né, para descobrir a potência solar em uma determinada área. A primeira coisa do roteiro, você precisa ter algumas informações prévias, né? Um exemplo disso é a área projetada, como eu disse, né? Um exemplo, o meu experimento eu utilizei um quadrado de papel alumínio pintado com preto fosco de 10 centímetros por 10 centímetros. Só que quando a gente dobra, coloca ele curvado dentro do pote de vidro, ele diminui a área projetada. E é importante, na hora dos cálculos, né, você saber qual que é essa área. E eu fazendo as contas e medindo o mais próximo possível, isso me deu 70 centímetros quadrados de área. E passando para metro quadrado é isso. Outro fator importante saber é o dia que está sendo realizado o experimento, a hora inicial, a hora final e, consequentemente, a variação de tempo, a temperatura inicial da água, a temperatura final da água e a variação da temperatura. Utilizar a fórmula do calor sensível, que é aquele calor que é utilizado para aquecer o material ou a substância, que é o quimacete. Você tem que saber mais ou menos qual que é a densidade da água. A água que eu vou utilizar é a água de torneira, então você pode considerar essa densidade de 1 grama por ml. Para isso você vai acabar descobrindo, saber qual o volume de água que você vai colocar no recipiente e, consequentemente, a massa. Você tem que saber qual é a capacidade térmica, o calor específico da água, que é 1 caloria por grau Celsius. Só que você vai ter que saber isso agora em joule, que é facinho de converter dessa maneira. Calcular o calor e depois passar na fórmula de potência, que é energia sobre variação do tempo. E você vai conseguir a potência. Essa medida, ela de forma alguma é absoluta, pelo simples fato de que você não tem nem a incerteza da medida, né? E além de que o experimento ele não é 100% eficiente. Mas ainda é uma boa ideia para como você saber achar a potência média nesse determinado dia do seu experimento e nessa faixa de hora. O interessante de assim, se adentrar nesse experimento é que a sua superfície ela tem que ser pintada de uma cor escura, né, de preferência um preto e fosco, né, porque toda superfície e objeto ele consegue capturar energia luminosa, né, energia eletromagnética de várias formas, como também emitir ela, né, ela tanto pode bater e refletir, por isso que se utiliza preto fosco, o mais fosco possível, né, para você diminuir essa reflexão dessa energia. E preto, porque os objetos eles podem absorver essa energia e transformar em energia térmica, que essa é a intenção desse experimento, ou até ocorrer algum fenômeno, né? Um exemplo, o efeito fotoelétrico,
né, a luz em si e parte dessa energia, né, a energia desse fóton, ele vai ejetar um elétron como formar um buraco, que é onde estava esse elétron. Só que a ideia desse experimento é transformar energia luminosa em energia térmica. E corpos negros são excelentes para isso, porque eles conseguem facilmente absorver energia térmica, energia luminosa, e converter em energia térmica. Isso durante quando está incidindo luz em cima dele. Mas se você pegar esse mesmo corpo negro e que ele está quente, ele vai ser um bom emissor de energia eletromagnética. No caso, ele vai emitir infravermelho. Então, exemplo, um corpo preto, algum objeto preto, no sol, durante o dia, ele vai aquecer mais rápido, porque ele absorve muito bem essa energia luminosa. De noite, esse mesmo corpo preto, se ele estiver quente, ele vai ser resfriado mais rapidamente, porque corpos negros, eles absorvem, como também emitem facilmente energia eletromagnética. Medindo a temperatura da água, ela está em torno de 16 graus Celsius. E é assim que fica o experimento montado. Sempre vai acabar tendo algumas bolhas dentro, mas isso não tem tanto problema. O problema é se ficar um bolsão de ar muito grande, né? Como que eu disse no início, como vai ficar um tempo considerável no sol, a água ela pode evaporar e condensar nesse bolsão. E isso pode resultar em perda de calor e mais erro ainda na medida no experimento. Agora isso aqui vai ao sol, e o horário que eu estou iniciando o experimento é a meio-dia, com uma temperatura inicial de 16 graus Celsius, e é uma massa de água de 350 gramas, né? Aqui eu consegui colocar 350 ml de água. Assim que o pote fica ao sol, de preferência você posiciona ele voltado na direção do sol, né? A sua plaquinha. E vai ficar por aqui em torno de uns 10 minutos. E depois eu vou medir novamente a temperatura. O dia hoje está com céu limpo. Fazendo a conta, eu consigo chegar em 8.786 joules de calor absorvido, totalizando no período uma potência de 14,6 watts e uma potência por área de em torno de 2 kW por metro quadrado. Esse número ele é grande assim porque ele foi feito no período de maior incidência luminosa e, consequentemente, maior potência. Mas ao longo do dia, essa potência, a cada momento do dia, a potência ela vai mudando. E como que esse é maior por conta do horário, o resto do dia a potência vai diminuindo. Em média, um dia ele tem em torno de 1 kW por metro quadrado de potência luminosa. Então, no horário, na faixa de horário do meio-dia, meio-dia e 10, nesse dia, aqui na região do Sudeste, houve uma potência de 2 kW por metro quadrado solar. Espero ter te ajudado de alguma coisa. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até uma próxima. Tchau.